Cara, quando eu paro pra criar um roteiro sobre qualquer parada que seja aqui pro canal, eu sempre saio me sentindo um pouquinho melhor, porque eu acabo pesquisando sobre o que eu vou falar e eu aprendo muita coisa nesse processo. Falando em aprendizado, quando eu saí do ensino médio, eu entrei na faculdade, foi onde eu comecei a estudar de verdade. Só que uma coisa eu preciso ser muito sincero, na internet eu aprendi mais e maior quantidade de informações. Só que em nenhum lugar da internet eu aprendi com a experiência de quem sabe de verdade o que tá falando. Um salve a todos, eu sou o Rodrigo do canal Segunda Tela, o canal perfeito para você assistir, você sabe onde. E hoje, meus amigos, eu queria trocar uma ideia com vocês sobre educação. Mas o papo vai ser da hora, mano, não torce o nariz não. Ultimamente tenho visto que a gente tá trocando os valores de quem ensina e de quem te prepara para o conhecimento. Para mim, acho que devemos trocar a maneira como explicamos o que um professor faz. Toda ferramenta de IA vai ensinar, da mesma forma que um professor. A diferença é que nenhuma delas tem a experiência de um professor de verdade. A parada é que para muitos, uma simples busca na internet já responde muita coisa. As pessoas não costumam buscar mais a veracidade dos fatos e, mano, não preciso explicar pra ninguém até onde as fake news já chegaram e fizeram muita merda acontecer por aí. Só que pra algumas eu até passo pano, tipo o Cid do Não Salvo falando que a Coreia do Norte ganhou a Copa do Mundo de 2014. Mas essa história é muito boa e ela vale até um outro vídeo. Mas voltando pro assunto, a internet no geral virou o guru de que sabe tudo. A barra de pesquisa virou a referência de ensino pra todo mundo. Mas igual eu tava pesquisando, vi algumas pessoas dizendo que as salas de aulas tradicionais estariam morrendo e sendo substituídas por mecanismo de busca, que estamos trocando os livros didáticos e apostilas por fóruns da internet e tutoriais que a gente encontra em qualquer lugar online. Ou pior de tudo, que a era da pedagogia chegou ao fim, que daqui pra frente a educação vai se resumir em telas e barras de pesquisa. Mas tem uma coisa que nenhuma barra de pesquisa, tutorial de YouTube ou videozinho de IA vai conseguir fazer. Nenhuma delas tem a experiência de que um professor tem. O dom da educação não é só o de passar a informação pra frente, é de entender como a informação vai chegar em quem quer aprender. A máquina te dá as respostas, o professor te faz chegar até ela. E já estamos vivendo isso também em meios profissionais. Para você que é mais novo e tem dúvidas se deve fazer faculdade ou não, queria compartilhar com vocês algumas experiências minhas e de alguns amigos da área que trabalham com IA. Não necessariamente trabalhar com IA, mas usam a IA como ferramenta. No caso de alguns amigos que mexem com programação, linhas de códigos e afins, hoje tem muitas ferramentas que desenvolvem literalmente tudo que o programador faz. Atualmente, escrever linhas e linhas de código é uma perda de tempo, supostamente. Para o designer também, porque ele vai desenhar e elaborar uma arte perfeita, só que a IA pode simplesmente fazer o que ele vai fazer em menos de 5 minutos. Você entendeu que meio que não faz mais sentido a gente ter que entender como que as coisas funcionam? Só que aí que tá o pulo do gato. A diferença entre o programador básico e o programador competente é ele olhar para aquelas centenas de linhas de código e ele entender que tinha um ponto fora do lugar. Enquanto o profissional básico, né, o cara que só sabe usar a IA, ele vai ficar continuando e gerando prompts ali na ferramenta de IA dele, implorando para que ela descubra qual que é o problema, sendo que o cara competente já resolveu. E na área do design também não é diferente, funciona exatamente da mesma forma. As ferramentas de IA são ótimas para conseguir poupar o trabalho e em vários momentos, e desde correções de imagens a preenchimentos generativos que essas ferramentas têm, mas sem a pessoa que sabe o que está fazendo, ela é só uma arte genérica sendo gerada aleatoriamente. Até eu mesmo demorei para entender o quanto a faculdade me fez uma grande diferença na vida, porque eu sempre falei que para ser designer, sempre comentei para as pessoas, nenhum diploma ia mudar nada na minha vida nesse caso. E mano, infelizmente isso é muito verdade em alguns casos, porque em algumas vagas de emprego, quando eu mandei o currículo para ser designer ou diretor de arte em agências, literalmente nenhuma delas me pediu diploma de faculdade, mas todas elas me perguntavam se eu sabia o pacote Adobe, por exemplo. Só que a diferença foi que quando eu aprendi na faculdade, eu entendia como que as coisas funcionavam, e os vídeos do YouTube só me mostravam que se eu apertasse o botão X, Y e Z, a arte simplesmente saía de preto e branco para vermelho. Eu não saberia o motivo, eu só sei que ela ia acontecer. O problema é que, basicamente, em todas as profissões, a gente é só um peão de um xadrez que funciona de formas diferentes. A diferença é que você pode ser o peão que anda pra frente porque te falaram pra andar pra frente, ou porque você entendeu como que as regras do xadrez funcionam. Aprender de verdade é uma parada muito, muito foda.
Sério, acho que para todo tipo de coisa que eu quis aprender na vida, eu sempre me dediquei ao máximo para tentar entender como que as coisas funcionam. Na grande maioria das vezes, eu só vou pesquisar na internet para entender como que eu vou fazer alguma coisa. Mas de todas essas vezes que eu tive a experiência com quem tem a vivência do assunto e me ensinou, aí eu aprendi de um jeito muito mais prático e muito mais funcional. Todo mundo pode ensinar sobre qualquer assunto que seja. Só que do mesmo jeito que o ChatGPT pode te ensinar 1 milhão de informações ao mesmo tempo, as pessoas que têm a experiência de ensinar o que elas passaram vão ter uma diferença de que o Gepeto jamais vai saber decifrar no aprendizado artificial dele. E quando eu falo sobre qualquer assunto que seja, pode ser literalmente qualquer assunto. Eu sou designer, mas eu já aprendi a trocar o trambulador de um Corsa 98, por exemplo, ou sei lá, mano, a fórmula de Bhaskara que eu aprendi quando eu tinha 15 anos de idade. E se você não sabe, deixa eu te contar uma musiquinha. Moreninha linda do meu bem querer. Delta B quadrado menos 4AC. Muito obrigado, professor Wagner. Sem o senhor, eu definitivamente não teria passado no primeiro colegial. A parada é que o aprendizado não precisa ser uma coisa difícil e muito menos chata. Difícil mesmo é a barreira que a gente cria para aprender alguma coisa nova que tá fora da nossa zona de conforto. E eu acho que vocês se impressionariam bastante também de perguntar para as pessoas que ensinam o que elas têm interesses em saber. Vocês vão perceber que muitas das vezes essas pessoas também têm interesses em comum do que você gosta. Às vezes pode ser o seu professor de história, mas ele também pode gostar muito sobre Counter-Strike por algum motivo que seja. Que por sinal eu tinha um professor de biologia que gostava muito de jogar Counter-Strike e tipo assim, era um dos professores mais legais porque ele usava referência de CS nas aulas dele. Eu não sei explicar, só sei que o cara fazia dessa forma e era muito maneiro. Mas enfim, mano, o que vocês têm aprendido ultimamente? O que vocês têm pesquisado no YouTube aí de tutorialzinho? E no TikTok também, né? A galera gosta de aprender no TikTok. Sei lá, nunca consegui, mano. Nem TikTok eu tenho pra falar a verdade. Enfim, manda umas respostas criativas aí que eu posso responder em algum vídeo relacionado a esse assunto aí no futuro. Eu mesmo já me vi aprendendo muita coisa diferente. Ultimamente eu tenho até tentado me arriscar com algumas coisas a mais na cozinha, mas eu ainda não consegui criar e aprender uma rotina básica de ler um livro inteiro. Mas acontece. Enfim, se vocês gostaram, vocês estão ligados que vocês sempre serão bem-vindos aqui se inscrevendo, deixando um comentário, deixando likes e é isso aí. Tem outros vídeos aqui no canal também falando sobre diversos assuntos. Para quem tá assistindo aqui até o final, muito obrigado pela sua view. E aqui nos shorts do YouTube eu tô fazendo um filme por dia que eu assisto e eu comento sobre. Já assisti animações, já assisti bizarrices de filmes brasileiros. Então tá bem legal aí como que tá sendo essa minha jornada. Demorou? Muito obrigado mais uma vez e um abraço.